Olá, eu sou o evangelista Glaucio Honório, você está no canal Mensageiro da Esperança e nesse vídeo nós iremos falar sobre mais um sinal político da volta de Jesus e é a liberdade religiosa. Mas antes da gente tratar desse assunto, quero convidar que você ainda não se inscreveu no meu canal, você possa se inscrever na parte de baixo da telinha, vai estar em vermelho, inscreva-se, você vai clicar no inscreva-se, vai clicar também no sininho para receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo do nosso canal. Nós estamos aqui falando sobre uma série, que é a série Sinais da Volta de Jesus. Já falamos sobre alguns sinais e hoje nós vamos dar sequência falando sobre um outro sinal político da volta de Jesus, que é a liberdade religiosa. Quero convidar você a acompanhar o texto bíblico que está lá em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. A palavra besta ou animal, numa profecia bíblica, ela remete a uma autoridade, um poder ou um reino. Como nós, na época contemporânea, não temos mais formas de governo monárquico, totalmente uma monarquia, nós vivemos aí em governos que são democráticos, ou numa forma parlamentar ou presidencial. Governos republicanos, são raros os países no mundo em que são governados por uma monarquia. Geralmente aqui no Ocidente, esses países eles são repúblicas parlamentaristas ou presidencialistas. E nesse caso, nós temos aqui na Bíblia, na época da Bíblia era totalmente diferente, na época do primeiro século, principalmente, na qual da era cristã, no qual Jesus Cristo e os primeiros apóstolos viveram, estavam sobre o domínio do Império Romano, na qual tinha o principal, o chefe do Estado, o imperador, o César, e era comum, posteriormente à época do Império Romano, principalmente na Idade Média, governos que se sucederam e que tinham um perfil monárquico. Não um perfil monárquico absolutista, que isso já veio mais ali para a época ali do século XVI, XV até o século XVIII, mas eles possuíam ali, em boa parte da Idade Média, um perfil monárquico, qual o rei era a figura principal. Ali abaixo do rei estava a nobreza, também o clero, os principais líderes da igreja romana, e na base da pirâmide social, a maior parte da sociedade, que eram as pessoas pobres ou também as pessoas da classe média. Mas, por assim dizer, quando a Bíblia apresenta para mim e para você um poder, uma autoridade diferente daquela que a antecedia, porque na primeira metade do capítulo 13 de Apocalipse é apresentada uma outra besta, só que essa besta surge do mar, e a segunda besta ela surge da terra. Então é preciso que nós venhamos a entender o que significam esses simbolismos proféticos. Lá em Apocalipse, no capítulo 17, deixa rapidamente ler aqui, no capítulo 17 e no verso 15, está dizendo assim: falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, em Apocalipse 13, do 1 ao 10, está falando sobre uma besta que surgiu do mar. Mar, águas. Águas em profecia simboliza lugar densamente habitado. E dentro de um contexto bíblico, o povo de Deus até então, que era a nação judaica, o povo de Israel, estava permeado por alguns poderes. Poderes estes que administraram uma determinada região geográfica, que eu gosto de falar que foi Europa, norte da África e todo o Oriente Médio. Existe uma outra profecia em Daniel que fala de 4 reinos que se sucederam
e que esses 4 reinos são simbolizados por animais em profecia. Significam reinos, autoridade, poderes. Pode ser um poder civil, pode ser um poder religioso, pode ser um poder militar, pode ser um poder econômico. São poderes. E esses 4 animais são 4 poderes, são 4 reinos que se sucederam, começando pela Babilônia, passando pela Medo-Pérsia, passando pela Grécia, se encerrando com o Império Romano. Por que estes reinos e não outros? Porque Israel, o povo de Deus até então, estava ali no centro, estava diretamente ligado a esses reinos, ou esses reinos estavam diretamente ligados a Israel. Então, esses reinos, esses reis, eles tinham uma forma de governo monárquico e que culminou com o Império Romano, do qual essa profecia do Apocalipse 13, de 1 a 10, se refere a Roma e a sucessão do Império Romano. Então, após a desestruturação do Império Romano, em 476 d.C., se sucederam reinos que adotaram, ao longo do seu desenvolvimento, uma forma de governo monárquica. E após o encerramento desse ciclo monárquico, surgiria um outro ciclo político, que seria um ciclo político democrático, que é simbolizado aqui por uma besta, por um animal semelhante a um cordeiro, mas que falava como um dragão. E que esse poder, ele surge da terra. Ora, se as águas em profecia simbolizam um local densamente povoado, e esse local densamente povoado, pelo contexto, pelo conhecimento histórico, é a Europa, um local simbolizado pela terra é o oposto, o local onde não havia até então uma densa população, ou pelo menos uma população reconhecida pelos moldes civilizatórios europeus. E não há um outro local no mundo que se possa referir senão a América. E esta autoridade que surgiria na América, que teria a aparência de um cordeiro, e a gente pode remeter um sinônimo do cordeiro à liberdade, mas também falaria como um dragão, um sinônimo de opressão. Então, ao mesmo tempo que esta nação que surgiria de um local que até então não era reconhecido como um local densamente povoado, não era reconhecido como uma civilização convencional, surgiria então uma autoridade que teria um perfil de liberdade, mas também teria um perfil de opressão, e esta nação, de acordo com uma interpretação profética historicista, no qual entende que as profecias vão acontecendo no decorrer da história, nós entendemos que esta nação é os Estados Unidos. E os Estados Unidos são um dos principais precursores da liberdade religiosa. A América do Norte foi uma colônia inglesa. Ainda no século XVII, o rei da Inglaterra, ele rompe com a Igreja Católica, porque o rei se separou da rainha e queria casar novamente, então a Igreja Católica não permitiu o divórcio e um novo casamento. Então o rei, ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, e ele passou a ser o chefe da igreja. Mas mesmo assim, a Inquisição na Europa, durante todo o século XIV, século XV, ela estava muito alta, a perseguição religiosa na Europa. Então, lá no auge do século XVI, no auge não, né? Nas primeiras décadas do século XVI, um grupo de cristãos puritanos saíram da Inglaterra e formaram uma das 13 colônias na América do Norte. E a ideia principal é que se fundasse uma terra sem rei, uma terra na qual pudesse haver liberdade de religião, uma terra na qual o Estado não iria intervir para que nenhum dos seus cidadãos pudessem ter ou deixar de ter uma determinada religião. Portanto, a ideia de Estado laico, né, de que o Estado não interfere na religião, estava muito presente na Constituição da nação norte-americana. Mas também os Estados Unidos, eles, desde a sua
consolidação, logo após a sua independência, que aconteceu lá no final do século XVIII, ele passou a ser uma nação, um país com uma política externa bastante agressiva, sobretudo ali na América, nas regiões do Caribe, na América de uma forma geral. Estados Unidos sempre foi uma nação que se sobrepôs às demais, às outras, e num primeiro momento, após ali o final do século XIX e iníciozinho do século XX, os Estados Unidos adotam uma política chamada Big Stick, ou Grande Porrete, ou a política na qual ele se demonstrava mais agressivo na sua política externa, tanto em relação à incidência europeia na América, quanto em relação ao seu trato com os demais povos americanos. Então, os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele defende a bandeira da liberdade, ele, em relação à sua política externa, também ele é bastante agressivo. Ele não tem nada que ver ali com alguns princípios de liberdade quando se trata ali da política externa, de cuidar dos seus próprios interesses. Então, nesse sentido, a Bíblia ela refere que surgiria um poder, uma besta, que teria traços de liberdade e que na própria Constituição norte-americana está presente uma emenda que determina que o Estado jamais iria legislar no sentido de obrigar a qualquer um dos seus cidadãos a terem ou deixarem de ter uma determinada religião. Então, um dos principais símbolos da liberdade religiosa nos tempos contemporâneos, nos tempos atuais, são os Estados Unidos da América, e esse é um dos sinais da volta de Cristo, a liberdade religiosa. No entanto, no próprio capítulo 13 aqui de Apocalipse, diz que esse poder, aqui no verso 12, ele faria com que os habitantes da terra adorassem aquele primeiro poder que surgiu do mar e que iria seduzir os povos. Então vê que esse primeiro poder, que é oriundo do Império Romano, ele obriga as nações a o adorarem. Isso aconteceu até ali o final do século XVIII. Porém, a segunda besta, ou seja, os Estados Unidos, essa segunda autoridade que tem uma característica de liberdade, iria sugerir às nações do mundo um sistema de adoração universal, no qual uma única religião pudesse existir e pudesse ser reverenciada. Notem que isso ainda está para o futuro, isso ainda não aconteceu nos nossos dias. E como resultado da não observância dessa religião única, eles iriam adotar aí sim um sistema de sanções para obrigar as pessoas a não comprarem ou a não venderem, senão aqueles que iriam fazer parte ou que irão fazer parte desse sistema de adoração único. Vale lembrar para você que não acredita que possa haver esse tipo de situação, que hoje os Estados Unidos eles já efetuam sanções para nações, para países que não têm a política econômica ou social, ou até mesmo o cunho político alinhado com o dele. Um exemplo é Cuba. Cuba já há mais de 60 anos está passando por embargo econômico, porque Cuba é comunista e não tem um alinhamento político com os Estados Unidos. Então, para quem não acredita que isso possa acontecer no futuro, por uma questão religiosa, basta a gente ver aí a série de restrições. Sugiro que você leia algo sobre Lei de Segurança Nacional. São algumas situações que isso aí foi até implementado na guerra contra o terror, e os Estados Unidos fez contra a Al-Qaeda, contra até o próprio Estado Islâmico, mas a princípio contra a Al-Qaeda, para proteger a sua nação de possíveis ataques terroristas futuros. E até algumas leis de anistia internacional, de direitos humanos, não foram muito bem acompanhadas nesse processo da guerra ao terror.
Então, esse processo de crescente liberdade religiosa, ele será abalado num futuro próximo, quando um sistema de adoração único for recomendado a mim e a você, e aqueles que não aderirem a esse sistema único de adoração serão sancionados, isso que a Bíblia refere como sendo a marca da besta, né, ou 666. Então, vale você lembrar-se de cada uma dessas situações, se apropriar desse conhecimento que está na Bíblia, orar a Deus para que você possa estar fortalecido, fortalecida, e estar se preparando para o encontro com Jesus Cristo, porque Ele está vindo. Então, a decadência da liberdade religiosa aponta para a proximidade de Cristo. E aqui no próprio país que nós vivemos, no Brasil, a gente tem visto aí algumas agressões a religiões de matriz africana, que têm tido seus templos atacados, destruídos, ou até mesmo pessoas que têm aí uma forma de religião minoritária, mas que podem não ser diretamente atacadas, mas que talvez no futuro próximo não tenham total direito de exercer a sua liberdade de culto. Então não é apenas a liberdade de culto que é resguardada pela Constituição, mas também os locais de culto. Então, recentemente houve aí uma cisma que foi parar no Supremo Tribunal Federal, no qual envolvia um decreto do governo de São Paulo, determinando que durante um determinado período, que iria se encerrar, se não me engano, no dia 10 de abril, então no auge aí dessa segunda onda do coronavírus em São Paulo, os templos religiosos não fossem abertos e não houvesse nenhum tipo de religião, de reunião religiosa. Então, um grupo de associações, representantes de associações religiosas, deu entrada no Supremo Tribunal Federal, um pedido feito pelo PSD, para que revogasse essa determinação do Estado de São Paulo e os templos pudessem ser abertos. E os discursos ali foram de que a liberdade religiosa estava sendo atacada e de que os locais de culto não estavam sendo resguardados. Porém, o Supremo Tribunal, por maioria, sancionou que isso aí compete aos governadores, aos prefeitos determinarem, no auge das ondas da pandemia Covid-19, se os templos abrem ou não. E aí o argumento de todos os ministros foi que os locais de culto estavam sendo resguardados porque era possível haver as reuniões por meio virtual, por meio de lives, de telemensagens, e isso aí não estava sendo proibido, logo não poderia se atribuir uma proibição à liberdade de religião. Tudo isso eu estou falando só para você contextualizar que os tempos estão próximos. Quem diria que um assunto envolvendo a abertura de templos iria parar na instância máxima do Poder Judiciário no Brasil, num período em que a liberdade de religião ela é amplamente defendida pela nossa Constituição Federal. E, de fato, o decreto ele foi encerrado no estado de São Paulo no dia 10 de abril, e os templos eles continuam abertos, as reuniões religiosas continuam acontecendo sem nenhum tipo de sanção. Mas eu gostaria que você entendesse que, pelo que a Bíblia diz, haverá um decréscimo da liberdade de religião, e que tanto a ascensão da liberdade religiosa quanto o seu decréscimo no futuro próximo fazem parte dos sinais da volta de Jesus, e que as coisas estão encaminhando para o fim. Então, fica aí para você o conteúdo desse vídeo. Eu estendi até um pouco mais do que eu gostaria, mas eu gostaria que você que gostou do vídeo deixasse seu like, compartilhe o conteúdo, e que lembre-se, Maranata, o Senhor logo vem. Até o próximo vídeo. Tchau!